Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato: os policiais emboscados pelo lobisomem em São Paulo. Olá, anfitrião. Meu nome é Jackson e moro na cidade de Catanduva, no estado de São Paulo. Sou um capitão aposentado da Polícia Militar. Sempre fui uma pessoa com fé em Deus e acredito na existência do bem e do mal. O relato que vou contar aconteceu comigo em 1999. Eu e o meu colega, que passamos por tudo isso, guardamos essa experiência por todos esses anos. Mas depois que eu conheci esse canal, eu resolvi que era o momento de compartilhar tudo o que aconteceu. Então, vamos ao relato. Quando eu fiz 18 anos, eu resolvi que queria ser policial militar. Eu construí uma boa carreira e quis fazer a diferença na sociedade. Então, quando completei 20 anos, eu fiz a prova e passei. Inicialmente, eu entrei como recruta e fui aprendendo muitas coisas, tanto dentro quanto fora da academia. Eu tive muita ajuda de um amigo meu chamado Roberto, que na época era segundo sargento. 2 anos depois, já em 1999, eu fui promovido a cabo. O meu amigo e nossos superiores admiravam bastante o meu trabalho. E por conta do meu bom desempenho, eu fui enviado para fazer um treinamento na cidade de São Paulo e uma delegacia em Pinheiros. O Roberto foi comigo para passar 2 semanas, pois já tinha experiência em cidade grande. Então pegamos a estrada e fomos para São Paulo. Era a minha primeira vez por lá. Então quando chegamos, eu fiquei realmente impressionado com o tamanho e a agitação. Tudo parecia caótico durante o dia. Mas quando caía a noite, a cidade brilhava de forma encantadora, contrastando com a loucura do dia. Eu lembro que sempre depois do trabalho, nós íamos até um bar próximo para relaxar e acabamos ficando amigos do dono. Ele era um cara muito gente boa e conhecia todos os policiais da região. Ele tinha uma filha chamada Caroline, que na época tinha 13 anos. Era uma jovem muito simpática e educada. Sempre parava e cumprimentava a gente. O lugar, apesar de ser um bar, também era lanchonete e era frequentada por bastante famílias. Enfim, teve um dia que o pai dela falou que ficava um pouco preocupado quando a sua filha ia para a casa de uma amiga para fazer trabalhos escolares e às vezes para passar o final de semana. Mas ele não gostava muito, pois ela sempre pedia para que ele buscasse tarde da noite. E por conta do trabalho, isso ficava bem complicado. Ao menos o pai dessa amiga levava e buscava ela sempre que dava. E a Caroline era uma garota bem responsável e sempre avisava o que estava fazendo para os pais. Então, em um outro dia, eu estava lá no bar e perguntei para eles aonde essa amiga morava, apenas por segurança, pois se algo acontecesse, eles poderiam contar com a gente. Então ele disse que ela morava em uma casa um pouco afastada, retirada da cidade. Era quase um sítio. Eles chegaram a ir até o local,
para conhecer os pais da amiga da sua filha. Parecia ser um bom lugar para morar, mas o trajeto até lá não era nada bom. Com uma estrada com pouca iluminação, era bem difícil eles irem até lá com frequência, especialmente por conta do trabalho e a distância. Então Roberto falou que enquanto estivéssemos lá, se um dia precisassem de ajuda para ir buscá-la, era só avisar. Anfitrião, no dia seguinte eu fui trabalhar e estava tudo correndo bem. Começamos fazendo uma ronda pela região e acabamos vendo a Caroline indo para a escola e até cumprimentamos ela. Era apenas mais um dia normal para nós. Então, quando voltamos para a delegacia mais tarde, o nosso superior pediu para que o Roberto e eu fizéssemos hora extra, pegando o turno da noite, pois um dos policiais havia saído de folga naquele dia e não tinha mais ninguém para cobrir. Mas era para fazer alguns serviços dentro da delegacia e chamados de emergência. Passado algumas horas, quando deu 10 horas da noite, eu estava registrando algumas ocorrências e o meu telefone pessoal tocou. Era o meu amigo dono do bar. Ele estava com a voz alterada e muito assustado. Eu pedi para ele se acalmar e explicasse o que estava acontecendo. Depois de respirar fundo, ele contou que a sua filha havia ligado de um orelhão próximo ao sítio, dizendo que havia alguma coisa a seguindo. Ela parecia assustada e ofegante na linha. Em seguida, ele ouviu um grito e a ligação caiu. O coitado estava muito nervoso, sem saber o que fazer. Então eu sugeri que ele fizesse uma queixa para registrarmos e falei que iria até o local para verificar o quanto antes. Deixei a papelada para depois, peguei o endereço e chamei o Roberto para irmos até a ocorrência. Eu pedi para uns colegas que cobrissem a gente até voltarmos para a delegacia. E foi aí que tudo aconteceu. Durante o caminho eu estava angustiado, pois se tratava de uma jovem de 13 anos. Meu medo era que algum maníaco atacasse ela. Ainda estava bem recente na nossa memória o caso do maníaco do parque. Então tentamos ir o mais rápido possível para a região. E como estávamos meio longe, eu liguei a sirene e seguimos a toda pela Marginal Pinheiros. O Roberto mal falava. Estávamos muito preocupados com a situação, pois pela voz do pai dela, aquilo não era brincadeira. Por sorte, naquele horário, já não tinha tantos carros nas ruas. Então chegamos na estrada que levava até o sítio em mais ou menos uns 20 minutos. E realmente, era um lugar bem isolado e com pouca iluminação. Foi então que chegamos em frente ao orelhão que supostamente a Caroline havia feito a ligação. Encostamos a viatura e fomos até o local para dar uma olhada, e foi aí que eu senti meu coração acelerar, ao perceber uma mancha avermelhada no telefone e o fone que estava pendurado pelo fio. Era como se tivesse sido largado repentinamente. Eu virei para o meu parceiro e começamos a olhar em volta para achar algum rastro que mostrasse para onde ela tinha ido. Mas não tinha nada além daquelas marcas. O Roberto falou que teríamos que entrar na mata que cercava a estradinha. Mas antes eu voltei para a viatura e liguei a sirene e começamos a chamar pelo seu nome, pois ela poderia estar escondida pelos arredores. Mas nada. Tudo estava no mais completo silêncio. Foi aí que fomos surpreendidos por um grito vindo de uma certa distância e, em seguida, o som parecido com um uivo. Na hora eu estremeci. Eu e Roberto pegamos as lanternas e começamos a correr mata adentro, tentando se localizar pelos sons que ouvimos. Já estávamos com as armas em punho e atentos a qualquer coisa. Foi uma correria. Ficamos chamando pela Caroline e tentando achar alguma pista de onde ela poderia estar.
Foi quando chegamos em uma espécie de clareira e vimos a silhueta de alguém caída no chão. Era ela. A jovem estava suja de terra e com manchas vermelhas na roupa. Os seus olhos estavam arregalados. Percebemos parte da sua roupa rasgada no ombro. Ela falava coisas sem nexo sobre um monstro que estava atrás dela, mas não dava para entender direito, pois ela parecia em choque. Anfitrião, quando ela falou sobre monstro, nós pensávamos que poderia ser algum maníaco. Jamais imaginamos que ela estava falando literalmente que aquilo era um monstro. Nós ficamos confusos, tentando entender o que ela estava falando. E foi a partir desse momento que testemunhamos uma coisa que não teríamos como registrar em nenhuma ocorrência sem sermos chamados de loucos. O Roberto pegou a Caroline no colo e fomos andando de volta para a estrada. Eu segui atento ao caminho. Não dava para corrermos naquele momento. Foi aí que passamos a ouvir o som de folhas sendo pisadas à nossa volta, como se tivesse alguém nos seguindo no meio do mato. Depois, começaram sons de rosnados, como se fosse um animal selvagem. Resolvemos acelerar os passos, pois tínhamos que tirar a coitada daquele lugar o quanto antes. Foi então que eu percebi uma movimentação pela minha lateral, com as folhas se movendo. Naquele momento eu percebi que era algo muito grande passando, mas quando eu iluminei com a lanterna, não deu para ver direito. Mas deu para perceber que era um vulto grande passando correndo entre as árvores. Então, depois de mais alguns minutos de tensão em meio à mata fechada, enfim conseguimos voltar para a viatura. Pouco antes de conseguirmos abrir a porta e colocar a Caroline lá dentro, vimos aquela coisa saindo da escuridão e sendo iluminada pelos faróis do nosso veículo. A criatura estava a 10 metros à nossa frente. O Roberto colocou ela no chão e falou para entrar no carro correndo. Eu e ele ficamos espantados ao ver aquela coisa que até então estava em 4 patas. Mas quando a criatura percebeu a Caroline entrando no carro, parecia ter ficado enfurecida. A fera se ergueu e deu um grito monstruoso. Anfitrião, aquilo era um bicho muito estranho. Embora fosse grande, era bem magro e com as orelhas grandes. Tinha as feições caninas, mas o seu corpo lembrava de um homem. Eu só sei que se não tivesse visto aquilo, certamente não acreditaria, pois aquela coisa só poderia ter saído do inferno. Foi aí que eu virei para o Roberto e nós dois abrimos fogo. Foram 3 disparos que eu tenho certeza atingiram a criatura, que deu um berro alto e recuou um pouco. Então aproveitamos e voltamos correndo para a viatura. A nossa prioridade era a segurança da Caroline. Tínhamos que sair de lá o mais rápido possível, mas não seria tão fácil, anfitrião. Quando entramos na viatura, pouco antes do Roberto dar ignição, sentimos uma batida forte na porta de trás. O impacto trincou o vidro. Tudo virou um caos lá dentro. Era a coitada da garota gritando, o Roberto desesperado tentando ligar o carro e eu tentando mirar na criatura pela janela do outro lado. Foi aí que eu abri a minha janela rapidamente e coloquei parte do meu corpo para fora e dei mais alguns disparos naquela coisa. Foi quase a queima-roupa. Na mesma hora, eu vi a criatura cair. Em seguida, o Roberto acelerou com tudo e saímos daquele maldito lugar. No trajeto de volta, todos estávamos apavorados, mas tentei me controlar para acalmar a garota, que não parava de gritar e chorar no banco de trás. Eu nem sabia o que falar naquele momento, mas tentei ao máximo passar segurança a ela.
O Roberto tentava entender o que era aquela coisa, pois não parecia ser nenhum animal conhecido. Nunca tínhamos visto nada parecido com aquilo, e nem teria porquê. Na cidade, nós só conhecíamos outros tipos de monstros, mas aquilo era totalmente diferente do que estávamos acostumados a lidar. Na metade do trajeto, a Caroline parou de gritar e parecia em estado de choque. Nem piscava os olhos. Apenas falava com a voz trêmula que aquilo queria acabar com ela. Eu tentei assegurar que nada de pior iria acontecer. No caminho, eu avisei o seu pai que estávamos levando ela para o hospital, pois ela tinha alguns ferimentos. O coitado quase infartou no telefone. Chegando lá, alguns minutos depois ele apareceu com a esposa. Ambos estavam desesperados e sem entender o que havia acontecido. Eu e o Roberto não demos muitos detalhes, pois nem sabíamos direito o que falar. Mas naquele momento, eles só queriam ver a filha, que um tempo depois explicou que os pais da amiga não teriam como levar ela para casa e, para não incomodar eles, ela resolveu pegar um ônibus para voltar sozinha. Mas estava demorando muito e acabou sendo atacada por aquele animal que ela não sabia dizer o que era, e nem nós. Anfitrião, ficamos sem saber como relatar tudo aquilo. O Roberto disse que daria um jeito, pois não teríamos como colocar o que de fato aconteceu. E foi melhor assim. Até pedi que ele não me contasse nada, assim eu não teria que mentir também. No dia seguinte, fomos até o hospital para ver como estava a Caroline. Seus ferimentos não foram muito graves, mas ela teria que passar por um acompanhamento psicológico, pois estava muito perturbada. Os seus pais estavam mais tranquilos, porém sem entender o que realmente aconteceu. Mas naquela altura, eles só queriam ver a sua filha bem e em casa. Algumas semanas depois, com o fim do meu treinamento, eu voltei para me despedir e peguei a estrada de volta para minha cidade, com aquela situação macabra rondando a minha mente, pois sei que nunca vou conseguir esquecer aquela criatura diabólica, que depois de um tempo, pensando sobre o assunto, acho que aquilo só poderia ser um lobisomem. Anfitrião, passados anos, eu fiquei sabendo que a Caroline se tornou médica, casou e tem 2 filhas. Eu ainda falo com o Roberto, que também está aposentado, e às vezes conversamos sobre aquela noite. Ainda penso bastante e rezo para que nenhuma outra pessoa tenha que passar pelo mesmo que nós, pois o trauma que fica é para o resto da vida. Enfim, esse é o relato que eu queria contar para vocês. Dessa vez a fera estava bem perto de uma grande capital. Eu conheço alguns bairros mais afastados de São Paulo e de fato tem lugares que parecem sítios, com estradas bem isoladas e com pouca iluminação. Então, com certeza, são bem propícias a aparições dessas criaturas. Só me pergunto o porquê que eles não voltaram até o local para saber se a criatura havia escapado, ou se conseguiram derrubar ela em definitivo. Mas essa é apenas a minha opinião, pois por tudo que foi contado, esses 2 policiais passaram por momentos além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Vocês acreditam nessa história? O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês. Então deixem nos comentários e não se esqueçam, cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais. Assim vocês vão fazer o canal crescer mais ainda
e dar mais valor ao nosso trabalho. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.